Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca no seu coração. Está a começar o programa Teologando aqui na nossa rádio e também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando, e no nosso canal do YouTube CETEBARI. Você de perto, você de longe, a paz do Senhor para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é um programa especial. Hoje, Dia das Crianças, nós teremos aqui conosco uma presença maravilhosa. O meu filho, Nicolas Alexandre, estará a falar conosco a respeito do seguinte tema: Ministério Infantil. Não perca, você será muito edificado com a fala do Nicolas Alexandre. Você que já tem um filho, você que já tem netos, você que ainda não tem, mas um dia terá, a fala do Nicolas Alexandre vai edificar muito o seu coração. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinho aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. E hoje, muito especial, nós temos aqui a participação do Nicolas Alexandre. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e o Nicolas Alexandre, o meu filho, estará aqui conosco para falar a respeito deste tema tão importante, o Ministério Infantil. Nicolas Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, pai. Quero cumprimentar a todos. Esse dia da criança, sábado, 12/10, que dia maravilhoso para nós. Que bacana, Nicolas, é uma alegria ter você aqui com a gente. E nós vamos então conversar a respeito do Ministério Infantil. Nicolas, como que é para você a importância do Ministério Infantil na igreja local? Ou seja, o Ministério Infantil contribuiu na sua vida, somou na sua vida? Se sim, o que isso significa? É muito importante ter o Ministério Infantil na igreja. O Ministério Infantil, ele me ajudou muito. Antes eu não lia a Bíblia. Com o Ministério Infantil eu aprendi a ler a Bíblia. Antes eu não orava muito. Com o Ministério Infantil eu orava, agora eu oro. O Ministério Infantil, ele tem que ter na igreja. É muito importante para as crianças, quando crescer, já saber o caminho certo, qual caminho andar, né? Então, é muito importante ter o Ministério Infantil. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Hoje eu já oro, eu aprendi a orar, a fazer devocional. Então, é muito importante ter o Ministério Infantil na igreja. Que bacana, Nicolas Alexandre. O Ministério Infantil, então, foi um momento ímpar que semeou a palavra de Deus no seu coração, porque as professoras, as obreiras, as pessoas que ministram no Ministério Infantil, elas usam uma linguagem, uma fala que é propício para o entendimento das nossas crianças. Que bacana! E foi no Ministério Infantil que você teve um encontro com a palavra de Deus? Foi. No Ministério Infantil, quando eu busquei a Deus verdadeiramente, eu tive um encontro com Jesus, que dali mudou minha vida. Eu já fui uma pessoa completamente melhor e Deus me alcançou
pelo Ministério Infantil. Com o Ministério Infantil, eu aprendi. Devemos orar, devemos ler a Bíblia. Aí eu aprendi e eu tive um encontro real com Jesus. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Que bacana, olha só, o Nicolas tem apenas 10 anos de idade e ele já teve um novo nascimento, ele é cheio do Espírito Santo, ele está terminando de ler a Bíblia, ele já leu vários livros devocionais, teológicos, já prega a palavra de Deus e é uma pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo. E eu, como pai do Nicolas Alexandre, reconheço que o Ministério Infantil foi determinante, foi fundamental para que acontecesse esse encontro de Nicolas com o Senhor Jesus. Porque a gente entende que no culto, o culto ele tem um ambiente, uma mensagem direcionada para um público jovem adulto. Para um público jovem adulto, as pregações, a fala, e não propriamente uma fala direcionada para o infantil. Até porque se o pastor fizer uma fala direcionada para o infantil, quem não vai ficar são os adultos. Os adultos vão dizer, ué, o pastor está se fazendo de engraçadinho, o pastor está brincando comigo, o que é isso? Entende? Então, o culto acaba sendo uma fala para o adulto. Se o pastor brincar um pouco mais do que o normal, as pessoas já começam a falar, o pastor tá cheio de graça, o pastor não tá levando a sério, o pastor tá com muita brincadeira, não estou gostando. E você vê a importância de ter um espaço, um ambiente conhecido como a Igreja das Crianças, em que eles serão ministrados. É o culto das crianças. É o culto para as crianças, no sentido de que o culto é para Deus, mas é um culto preparado para que as crianças entreguem a Deus esse culto. Por isso que é muito importante o Ministério Infantil na igreja local. Tem que ter espaço, tem que ter materiais pedagógicos, lúdicos, tem que ter professoras preparadas. Essas professoras precisam ser desenvolvidas, formadas, selecionadas. Tem que ser pessoas vocacionadas por Deus. Além disso, como são crianças, tem que ter um crivo muito exigente da igreja local para saber quem entra como professora, quem pode entrar como supervisor, para proteger as nossas crianças de todo mal e de todo ataque. Pois bem, você está aqui ligadinha na Rádio Melodia. Hoje, Dia das Crianças, um programa especial. Nós temos aqui a alegria de receber o Nicolas Alexandre. Ele já falou a respeito da importância, do valor do Ministério Infantil na vida dele. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Nicolas Alexandre, eu como seu pai, eu te acompanho e vejo você diariamente, todos os dias, a realizar o devocional. Nicolas, comenta então para os nossos ouvintes o que é o devocional, como você faz o devocional. Traga para nós essa resposta. Boa pergunta, pai. O que é um devocional? É um momento a sós com Deus. Momento de orar, com oração, falar com nosso Pai Celestial. Momento de leitura da palavra. Momento de jejuar. Esse é o devocional. E existem várias formas. Existe a forma de orar um pouco e ler a Bíblia, 3 capítulos por dia, 1 capítulo por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, em 1 ano você termina a Bíblia. Se ler 1 capítulo por dia, em 3 anos termina de ler a Bíblia. E o devocional, ele é muito importante, que nos ajuda a chegar, a conhecer mais próximo, ficar mais próximo e conhecer mais de Deus, mais da palavra dele. E como eu faço meu devocional, eu faço assim. Eu oro mais ou menos 1 horinha, às vezes aumenta, às vezes eu oro um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas fica em média de 1 hora. Depois eu leio um capítulo da Bíblia, estou prestes a terminar a Bíblia, como meu pai disse.
E também depois eu oro um pouquinho de novo, que eu vou fazer um jejum em prol de algo. E dá pra fazer vários jejuns também. Dá pra fazer o jejum de Daniel, o jejum de tirar uma comida do dia. Por exemplo, você come muito doce. Se você quiser, você pode fazer um jejum por um dia sem comer doce. Por tal coisa, tipo, por um brinquedo que você quer ganhar. Por uma libertação, por uma cura. Você pode escolher. Também tem vários tipos de jejum. E o jejum que eu faço, que eu fico sem comer, eu não como nada, só bebo água por determinado tempo. E também depois eu oro para entregar o meu jejum e o meu devocional. E existe várias formas de fazer devocional. Que bacana, Nicolas Alexandre. Também eu sei que você é um leitor assíduo. Você lê, você estuda, e é com a leitura que nós aumentamos o nosso conhecimento. Diga para os nossos ouvintes quais são os livros que você já leu e se esses livros te influenciaram. Eu já li alguns livros que me influenciaram bastante. Por exemplo, o livro Ansiedade, O Mal do Século, de Augusto Cury. Eu li esse livro e eu já sofri por uma crise de ansiedade. Ele me ajudou a vencer, me ajudou a pensar no presente, não ficar pensando no futuro. Me ajudou a como lidar com a ansiedade. E também eu já li vários livros, como o Você Não Está Aqui Por Acaso, do Rick Ori, que ele me ajudou bastante a entender por que eu estou aqui. Eu não estou aqui por um acaso. Eu não nasci direto sem querer. Deus tem um plano para mim e para você. A gente não está aqui por acaso. Também eu já li O Poder pela Oração, de Amy Bonds, que me ensinou que a oração tem poder. Se você crê, se você pede a cura, pede o brinquedo que você quer e você tem fé que você vai ter, você vai ganhar no tempo certo, na vontade de Deus. Porque a oração tem poder. Também eu já li vários livros. Hoje eu estou lendo o livro do Cash Luna, Em Honra ao Espírito Santo. Uma recomendação da minha mãe, que é muito bom, eu gosto bastante desse livro, que ele nos diz um pouco do Espírito Santo. Muito bom esse livro. Que bacana! Olha só, o Nicolas Alexandre com 10 anos tem já lido vários livros bíblicos, teológicos, emocionais, que tratam da psicologia, e esses livros têm contribuído na formação dele. Então você que nos acompanha, você que é uma criança, Deus te abençoe, parabéns pelo seu dia. Hoje é o Dia das Crianças. Hoje é um programa especial aqui na Rádio Melodia, no programa Teologando. E o desejo do meu coração como pastor, como pai, é dizer a você, criança, vá na igreja local, converse com seus pais e diga: pai, mãe, eu preciso e eu quero ir para a igreja. Que na sua igreja tenha um espaço para o ministério infantil, que você possa ouvir a palavra de Deus, que você na sua casa possa ler a Bíblia, orar, falar com o Senhor e ter o seu momento com Deus. O Nicolas Alexandre, ele falou sobre o devocional, e é interessante que sim, eu o acompanho, eu vejo ele todos os dias tendo ali no mínimo 1 hora de oração, depois ele lê a Bíblia, depois ele lê um livro específico que ele está a ler. No caso, hoje ele lê o Cash Luna, Em Honra ao Espírito Santo, e ele está se enchendo de Deus todos os dias. Isso fez muito a diferença na vida dele. Ele é uma pessoa cheia de Deus na sociedade, na escola, na família, entre os amigos, na igreja, em casa, porque ele não é uma pessoa que faz algo forçadamente. Alguém que foi manipulado só porque é filho do pastor, então ele vai ter que seguir esse caminho. Não, ele tem essa essência. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Ele tem essa essência porque o Espírito Santo está a trabalhar na vida dele. O Espírito Santo está a fazer uma linda obra na vida dele.
E isso é possível na sua vida. Então você que me ouve, você que é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, Deus tem o poder de fazer uma linda obra na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere poderosamente. Pois bem, você está ligadinha aqui na Rádio Melodia, a voz que toca o seu coração, no programa Teologando. Hoje um dia especial, Dia das Crianças. Parabéns! E para falar hoje, neste programa especial, o convidado especial é o Nicolas Alexandre, o meu filho, que tem 10 anos e ele está a falar deste tema, o Ministério Infantil. Nicolas Alexandre, eu quero te perguntar agora a respeito dos filhos em relação aos pais. Como que as crianças devem tratar os seus pais? Uma ótima pergunta, pai. Como que as crianças devem tratar os pais? Como devem ser a educação com os pais? Êxodo 20, 5º mandamento. Honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem nesta terra que o Senhor teu Deus te deu. Nosso Deus, Ele nos deu a oportunidade de estar vivo hoje, sábado, dia 12/10, dia da criança, um dia maravilhoso para nós. E a gente tem que agradecer a Ele por mais um dia de vida e temos que honrar nosso pai e nossa mãe, como o texto bíblico diz. Os 10 mandamentos, eles são divididos em várias partes, em 2 partes. Os 4 primeiros é em adoração a Deus. E os últimos 6 é na vida social. Como o maior mandamento, ame teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de todo o teu ser. E o segundo maior mandamento, ame teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar nossos próximos também. E como amar, né? Como honrar nosso pai e nossa mãe, ou quem cuida de você, né? O avô, a avó, quem cuida de você. Como a gente honra eles? Obedecendo. Exemplo, o pai pediu para pegar um copo d'água. Pega lá, sem sair batendo o pé no chão, sem sair reclamando. Você tá honrando o pai. A mãe pediu para pegar um pano que tá em cima da mesa. Pega lá, mesma coisa, sem bater pé no chão, sem reclamar. Porque se você já for indo batendo o pé no chão, reclamando, não tá honrando. Você tá dando, mas não tá honrando. Temos que fazer sem reclamar, sem murmurar. Porque a gente, como eu disse, a gente já temos a oportunidade de estar vivos. Estar vivos nesse dia. Deus nos dá a oportunidade de viver nesse dia. Temos que agradecer a Ele. Que legal, Nicolas Alexandre. Então, olha, nós como filhos devemos honrar os nossos pais. Efésios capítulo 6 também faz um alerta aos pais, viu? Que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Então que nós possamos viver esses 2 ensinamentos da palavra de Deus. Honrar os pais e também os pais não provocar a ira dos filhos. Você está ligadinha aqui no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Quero fazer aqui um pedido muito especial. Pedir para você acessar agora mesmo a internet. Você vai pegar o seu celular, você que tem o Instagram, você então vai seguir a página do Setebari. Setebari Teologia. Vai ter uma foto e nesta foto do perfil vai estar o número 14 anos. Agora em dezembro a gente vai completar 15 anos. Então você vai encontrar o Setebari, que tem como foto no perfil 14 anos. Eu quero pedir para você estar a seguir o Setebari, nos ajude a compartilhar as nossas postagens. Já estamos com as matrículas abertas para 2025. Temos também matrículas abertas para o EAD. E você daqui de Maringá e da região pode estudar no nosso presencial toda segunda noite ou num horário alternativo, uma turma
preparada exclusivamente para aqueles que precisam de um horário alternativo, que é no sábado à tarde. Então, em 2025, teremos dia 3 de fevereiro o início da turma de segunda-feira, das 7h15 às 10 da noite. E para aqueles que não podem estudar durante a semana no período noturno, nós temos um horário alternativo especial para você, que é todo sábado. Vai começar dia 8 de fevereiro, das 14 horas até as 16h30. Um valor muito acessível, com a duração de 3 anos, e você não vai se arrepender. Será um ótimo curso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Você será extremamente abençoado, abençoada ao fazer teologia aqui no Setebari. Vamos então ouvir uma canção. Parabéns para todas as nossas crianças. Que alegria! Hoje, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Que Deus te abençoe, seja feliz, aproveite este dia, celebre a vida. A tua história só está a começar. O melhor da tua vida está pela frente. Deus tem grandes coisas para fazer na sua história. Deus te abençoe. Você está aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está aqui na Rádio Melodia 100.5 FM. Hoje um programa especial a respeito do Ministério Infantil com Nicolas Alexandre. Sim, o meu filho. Eu, pastor Anderson Alexandre, tenho a alegria de ter aqui comigo o Nicolas Alexandre. O Nicolas tem 10 anos de idade, já é pregador da palavra, tem o sonho de ser pastor, já está a terminar de ler a Bíblia toda, já leu vários livros bíblicos, devocionais, teológicos, espirituais e também livros que tratam sobre as emoções. E neste momento eu quero perguntar para o Nicolas. Nicolas, a sua geração é a geração mais atingida pelo avanço da tecnologia. Então, a sua geração já nasceu com o advento e a consolidação da internet, do smartphone, dos aparelhos eletrônicos. E é engraçado, minha filha tem 1 ano, ela já vê o celular, já quer pegar o celular. Minha outra filha, a Alice, de 7 anos, já pega o celular, independente do celular que seja, já quer passar o dedo para ver se a tela se move, porque já nasceu com essas tecnologias neste período. E nós não, nós que viemos na outra geração, alguns que nos ouvem nas gerações passadas, a gente pegou uma época que não tinha celular, pegou uma época que o telefone estava a se propagar, enfim. Pessoal, então olha só, vou perguntar para o Nicolas qual é o efeito do excesso de tela na vida de uma criança. Boa pergunta, pai. Essa geração que estamos vivendo, como você disse, é a mais atingida pela tecnologia. E nós, não só crianças, mas como adultos também, temos que usar a tela com moderação. Senão, ela afeta o relógio biológico, que é as horas de sono que você dorme. Exemplo, você gosta de dormir 11 horas para acordar às 7. Você usa muita tela, pode ser que você dorme 11 horas e acorda às 9. Ou até mais cedo, umas 4 da manhã. Afeta bem o relógio biológico, afeta também bastante as interrupções de sono, você vai acordar toda hora. E é bom fazer a higiene do sono. Ficar 2 horas ou 30 minutos sem celular, sem tela, antes de dormir. Que aí o cérebro já vai descansando, já vai ficar menos ativo e você vai ter uma noite de sono bem melhor. Não sei se vocês conhecem, tem o 8.
O dia ele tem 24 horas. Devemos ter 8 horas de várias coisas. 8 horas de sono, no mínimo 7. Para quando você ir crescendo, você não adiantar sua morte. Se você dorme 6 horas, por exemplo, 6 horas por dia, não é bom. Pode ser que você adianta um pouco sua morte. Então, temos que dormir 8 horas por dia, 8 horas de trabalho árduo. E como que é o trabalho árduo na vida de um adulto e de uma criança? O trabalho árduo, temos que 8 horas trabalhar, mas não precisa ser 8 horas, pode ser 6 horas mais ou menos. Aí os 8 horas restou, você faz a leitura da palavra, faz a oração, ou também, na vida de criança, estudar. Pode ser que o estudo ele não dê 8 horas, pode ser dê 5 horas mais ou menos. Aí as outras horas você faz tarefa, você estuda, você ora, lê a palavra. Então temos que também ter 8 horas de trabalho árduo e 8 horas de lazer. Você descansa lá, não precisa ser 8 horas também, mas tem um tempo para descansar, refletir na palavra de Deus, né? Ler um versículo bíblico, refletir na palavra de Deus, ficar um pouco em silêncio, deitado, ouvindo a voz de Deus. Peça para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo falar com você, para você descansa. Descansa sua mente e fica lá ouvindo a voz de Deus. Dá uma descansada e essa a gente vai indo de 8, 8 e 8. Essa geração, como meu pai disse, foi a mais atingida pela tecnologia. Hoje já temos carro elétrico, estão pensando, já criaram ou ainda vão criar caminhão elétrico. Então a tecnologia vai avançando. E temos que pregar a palavra de Deus para que nossas gerações futuras conheçam a palavra de Deus. E também temos que não utilizar muito. Um exemplo, a água, o mundo está tendo um aquecimento global. A água vai acabando. Então temos que reutilizar a água para que nossas gerações futuras não sofrem sem água. Temos vários fatores. Que bacana, Nicolas Alexandre. Então olha só, crianças, como evitar o excesso de telas, que de fato o excesso de telas é prejudicial. Ter tempo para o uso de telas. Então você tem que fazer uma programação e falar, olha, eu vou usar meia hora por dia as telas. Eu vou usar 20 minutos para o videogame. Eu vou usar 15 minutos para acessar a internet. E assim por diante. E viver mais além, fora da tela. Isso significa jogar bola, isso significa fazer algum esporte que você goste, isso significa conversar com amigos, brincar com outras crianças e não viver estritamente na frente de uma tela. É claro que é uma realidade, não dá para você tirar a tela hoje da vida de uma pessoa, porque isso já virou parte da nossa rotina, no trabalho, na escola, no dia a dia, ok. Mas fazer um uso consciente, diminuir o excesso. Não estamos aqui defendendo que você retire a tela, não, que você diminua o acesso à tela. Isso que é muito importante. Além disso, tomar os devidos cuidados. Desconfiar sempre. Alguém veio falar com você em box, mostra para o seu pai, mostra para sua mãe. Alguém veio falar com você por e-mail, alguém entrou em contato. Seja muito cuidadoso mesmo, que os pais estejam monitorando. Então é melhor hoje uma criança chorar porque o pai monitorou e viu o acesso da criança na internet do que depois ser tarde, do que depois o pai chorar porque aconteceu algo pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ver com quem as crianças conversam, o que as crianças estão a acessar, que tipo de grupo que as crianças pertencem, para não cair em mãos erradas e ser
trágico e ser pior. Então nós temos que ter também, como pais, total controle, vistoria, monitoramento das nossas crianças na internet. Todo cuidado é pouco. Nicolas Alexandre, eu quero também te perguntar, o nosso tempo já está a finalizar, mas eu quero aproveitar aqui, você que está aqui com a gente no programa Teologando, quero te perguntar o seguinte, Nicolas. Nicolas, como que deve ser o comportamento da criança na escola? Ótima pergunta. O cristão, a vida do cristão também se resume renunciar. Essa palavra. E o que é renunciar? Negar. Negar o pecado. Então, na escola, por exemplo, o cristão, onde ele passar tem que deixar marcas. E quais marcas tem que ser? Marca de Jesus. Tem que, no trabalho, deixar a marca de Jesus. Viu que um companheiro de trabalho estava fazendo algo errado. Fala pra ele, é errado. Prega a palavra de Deus. É só você falar. Também as crianças em casa também. Viu que o irmão ou a irmã tá fazendo algo de errado? Fala, não pode. Na escola, mesma coisa. Viu que um amiguinho ou amiguinha tá fazendo algo errado? Um amigo ou amiga? Fala que não pode. E apenas você falar, tchau, Deus abençoe. Apenas essa frase, Deus abençoe, essas duas palavras, você já tá pregando pra pessoa. Ela já vai saber, você já tá pregando. Então devemos deixar marcas de Jesus. O cristão na escola, e não só as crianças que estudam na escola, mas quem trabalha na escola, tem que deixar marcas, como eu disse, e também não pode falar palavrão. Tomar cuidado, porque o inimigo sempre vai estar querendo nos fazer pecar. Temos que tomar cuidado. Exemplo, um amigo te chama para fazer coisa errada. Fala para ele que não pode e fala para a professora que é errado isso. E cuidado para não ir junto com o amigo. Cuidado para não ir com Maria vai com as outras. Cuidado para não ir junto com o amigo, porque o inimigo ele sempre vai querer tentar fazer você pecar, você cair. E quando você pecar, quando você cair, só peça perdão a Deus, pois Ele é misericordioso, o amor dele dura para sempre e Ele vai te perdoar, se pedir de todo o coração. É isso que o cristão deve fazer na escola: obedecer a professora, obedecer o diretor, a diretora, o coordenador, a coordenadora, os monitores, os inspetores. O cristão deve que deixar as marcas de Jesus. Que bacana, Nicolas. Muito obrigado pela sua participação. Nosso programa já vai se finalizar e eu quero aqui convidar mais uma vez o Nicolas Alexandre, mas neste momento ele vai fazer os seus agradecimentos. Nicolas Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Teologando. De nada, pai. Foi uma bênção. Foi poder de Deus nessa Rádio Melodia hoje, 100.5. Foi uma presença de Deus, ter aprendido. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui e por sempre nos ajudar, sempre nos proteger e nos guardar. Quero agradecer também a meu pai por ter me convidado para vir aqui hoje, a minha irmã Alice, a minha mãe, a minha irmã Maísa. Quero agradecer a todos. E também ao Ministério Infantil, que foi uma bênção, me ajudou muito. Muito obrigado, Nicolas Alexandre. Que Deus te abençoe, parabéns, hoje Dia das Crianças. Até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.